Olá, queridos irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para estudarmos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. No último domingo nós vimos a respeito do justo sofrimento de Jó, a respeito daquilo que aconteceu com Jó, mesmo Jó sendo um homem íntegro, um homem íntegro e justo. Jó passou por algumas situações e algumas dificuldades que o fizeram refletir a respeito da sua relação com Deus e a respeito daquilo que ocorria na sua vida naquele momento. Hoje nós vamos entrar na segunda lição e falar a respeito do desafio da fé diante da adversidade, a partir da observação da vida de Jó e daquilo que ocorreu com Jó, ali escrito no livro de Jó, mais especificamente no capítulo 2. O objetivo da nossa lição é entender que a verdadeira fé ela é provada nas dificuldades e deve ser fortalecida em meio ao sofrimento. Existe uma tendência, claro, que a gente busque mais a Deus quando as coisas nos são desfavoráveis. Por quê? Porque confiamos que Ele pode atuar e pode resolver aquelas dificuldades que nós estamos enfrentando naquele momento. O que vai ser observado nessa lição? Quais são os pontos que serão tratados? Nós vamos entender o quê? Que depois de Jó perder as suas posses, os seus filhos, ele vai enfrentar um sofrimento físico e psicológico, sofrimento físico e emocional muito grande. Ele vai sentir dor, ele vai sentir sofrimento fisicamente na sua carne, e aquilo vai abalá-lo de forma psicológica também, porque esse sofrimento físico vai trazer outras implicações que vão muito além da dor física que ele vai sentir, né? Nós vamos compreender aqui durante a lição que esse sofrimento aí físico que Jó vai enfrentar, ele não vai se limitar à dor física, mas vai ultrapassar isso também, atravessando o seu emocional e abalando o seu espiritual consequentemente. Ele vai ser submetido a um desafio físico extremo, né? Mais do que uma narrativa de perda material, né? Mais do que a história de Jó ela nos ensina o quê? Que a verdadeira fé é testada não apenas no que possuímos, mas também da forma como lidamos com o sofrimento físico, com o sofrimento corporal e com a dor emocional. Então, qual que é a lição? Que a gente não vai compreender a nossa fé não só apenas a partir da perda material, mas também através do sofrimento físico e também do psicológico, porque o sofrimento físico ele constrói um sofrimento naturalmente psicológico, né? Nós não ficamos bem quando nós não estamos fisicamente bem. E isso abala o que? Abala um outro ponto da nossa vida, que é o ponto, se nós estamos abalados emocionalmente, nós estamos também abalados o que? Espiritualmente, né? Porque as nossas faculdades mentais, as nossas faculdades intelectuais, elas são o nosso meio de compreender a obra de Deus na nossa vida e de nos relacionar com Ele. Então, se isso está abalado, obviamente a nossa relação com Deus, o nosso lado espiritual também se abala naturalmente diante desse sofrimento, dessa questão. Muitas vezes o sofrimento ele pode ser o quê? Ele pode ser um teste difícil, né? Pois ele mexe com as nossas fraquezas humanas de uma forma direta. Quando nós sentimos na carne, nós somos mexidos de uma forma direta. Nós estamos sentindo aquilo, né? Nós não estamos imaginando, nós não estamos concebendo uma ideia, nós estamos sentindo ali na carne, né? O sofrimento físico ele nos impõe dor, e a dor nos impõe questionamentos, vários questionamentos, tá? Jó ele se torna o quê? Um exemplo de perseverança mesmo diante da aflição tão profunda. É exatamente isso que a gente tem a aprender com essas lições no livro de Jó, né?
É exatamente isso. A grande questão aqui, amigo, irmãos, é que Jó não sabia o que estava sucedendo com ele. Jó não tinha ideia do que estava sucedendo com ele. Ele não sabia do porquê aquilo estava acontecendo na sua vida. É, qual o motivo daquilo estar ocorrendo. Ele não tinha ideia de que Deus havia permitido esse sofrimento para testar a sua fé, para provar a sua fé, para que ele demonstrasse que a sua fé não estava baseada apenas em um resultado das bênçãos que Deus promovia sobre ele, mas que ele amava a Deus realmente e que, independente do quanto ele sofresse, ele provaria que ele seria fiel a Deus, independente das bênçãos que Deus estaria colocando sobre sua vida. Ele também ele é o exemplo de que pessoas boas, né, são vítimas de coisas ruins, né, extremamente ruins, ou seja, coisas extremamente ruins ocorrem também com pessoas boas. Jó era um homem justo e íntegro, como diz a palavra de Deus, e ainda assim ele teve todo aquele sofrimento sobre a vida dele, do qual ele não entendia a razão, mas ele cria ali, né, ele cria ali que Deus estava permitindo aquilo. Deus, a mão de Deus estava ali oculta naquele sofrimento que ele estava passando, né? Que Deus queria ensinar alguma coisa a ele. Na concepção de Jó, Deus queria ensinar alguma coisa a ele que ele não entendia, mas queria compreender porque Deus haveria de explicar de alguma maneira para ele, né? Jó, ele ele se mantém firme. Por quê? Porque ele acreditava realmente em Deus, ele amava realmente Deus, ele era um homem que realmente cria em Deus. Na cultura antiga, irmãos, doenças de pele frequentemente elas resultam em exclusão social, porque uma das doenças muito comuns naquele tempo era a lepra, né? E ela contaminava as outras pessoas. Então, você está com a doença de pele, também você está sozinho. Por quê? Porque naturalmente, por uma questão séptica, a pessoa tinha que ser afastada, tinha que ser colocada distante. Então, além de estar sofrendo uma dor física, além de estar sofrendo uma dor psicológica, além de estar sofrendo uma dor, um abalo espiritual, já estava só. Não tinha ninguém para consolá-lo, né? Não tinha ninguém para consolá-lo, não tinha ninguém para estar com ele, para apoiá-lo, para cuidar dele, porque ele precisava ficar só, né? Era entendido também, acima de tudo, que doenças daquele grau com o qual Jó foi submetido era uma punição divina, ou seja, algo que Deus havia jogado sobre ele e ele estava sendo punido por algum motivo. E o povo não poderia apoiar aquilo, então ele era excluído ali do meio social dele, o que era assim muito ruim, né? Muito ruim, por quê? Porque ele tinha uma posição social, ele era um homem influente, ele era um homem respeitado, e por causa da sua miséria, ele perdeu tudo isso. Quer dizer, então Jó não perdeu só os seus bens. Jó não foi afetado apenas por uma doença que o impedia de estar no meio das outras pessoas, mas Jó perdeu a sua dignidade. Jó ficou na miséria. Né? A imagem de Jó no lixo é emblemática, né? Ela mostra o tamanho da miséria a qual Jó foi submetido, a qual Jó foi a qual Jó sofreu. Então a gente vê isso, né? A gente vê isso. No entanto, mesmo em meio a tanta dor, Jó não amaldiçoa Deus. Jó não amaldiçoa Deus. Ele experimenta, ele prova do limite da resistência da sua dor física, mas mesmo assim ele permanece fiel sem entender a razão de sua aflição. O que nos chama a reflexão é que como nós nos comportamos diante da dor, diante da doença, diante da aflição física que nos é imposta. Nós amaldiçoamos o nosso Deus ou nós simplesmente escolhemos confiar nele, acreditar que Deus vai estar no controle daquela situação, independente
daquilo que a gente possa ver ou entender no momento. Outra coisa que Jó enfrenta é a reação da sua esposa. A esposa de Jó, ela questiona a integridade de Jó diante daquela dor, diante daquele sofrimento. E ela aconselha Jó a dizer, ela já desesperançosa, vendo toda a perda do benefício que tinha, vendo seus filhos morrendo, vendo Jó doente, enfermo, ela questiona a fé, a fidelidade de Jó a Deus. E ela dá um conselho horrível para Jó, né? Ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. E o que Jó fala para ela? Jó fala para ela que ela está agindo como louca, né? Jó, ah, Jó não aceita aquele conselho. Muitas vezes a gente tem uma tendência a julgar a mulher de Jó ali, né? Porque realmente a gente está lendo a história, então é fácil para nós julgar a mulher de Jó. Mas se a gente se colocar no lugar dela, ela era uma mulher que tinha tudo, que estava vivendo uma vida maravilhosa e de repente ela estava vendo o marido dela, depois de ter perdido tudo, depois dela ter perdido a família dela, ela estava vendo o marido dela num sofrimento, numa dor horrorosa, que era melhor morrer do que estar ali sentindo tudo aquilo na concepção dela. Plenamente compreensível. Mas Jó diz para ela que ela está fora da razão. Ela está fora da razão. Ela não pode, ela não pode de maneira nenhuma desacreditar de Deus. Então Jó manifesta para ela a sua fé, independente ali daquela situação, né? Jó mostra para ela que não é por causa de um momento que ele vai abrir mão de toda uma vida com Deus, né? Mesmo porque ele não tem entendimento de por que aquilo estava acontecendo, mas ele cria que Deus estava no controle. O que a gente aprende com a esposa de Jó é que em momentos de dor e aflição nós nos precipitamos em falar coisas que provavelmente no futuro bem próximo nós vamos nos arrepender de ter dito. Então nós temos que ter como Jó a consciência de que Deus está no controle e de que num dado momento, num tempo certo, a resposta de Deus vai vir, aquela necessidade vai vir diante daquela situação. Mesmo diante de uma proposta de blasfêmia, né, Jó mantém a sua integridade espiritual, né? Ele reconhece, né, que não podemos adorar a Deus apenas nas alegrias e na prosperidade, mas também devemos ser fiéis nos tempos de tribulação. Não devemos crer em Deus apenas quando as coisas estão boas, quando as coisas estão favoráveis, quando estamos vivendo uma vida confortável, mas também nos momentos de aflição, nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento. E aí vem uma segunda reflexão para nós, né? A nossa fé está condicionada aos bens, os benefícios que Deus nos dá. Nós só adoramos a Deus, nós só confiamos em Deus quando as coisas estão boas, quando Deus está nos dando aquilo que a gente quer, né? Quando Deus está nos fazendo prosperar, no momento em que Deus permite que o sofrimento se abata sobre nós, nós não queremos mais uma relação com Deus, não queremos mais confiar nele, confiar no seu poder, confiar na sua graça, ou seremos capazes de permanecer fiéis, mesmo quando todos ao nosso redor perderam a esperança. Às vezes, irmãos, meus irmãos, meus amigos, professores da EBD, às vezes nós somos submetidos a um sofrimento tal em que as pessoas à nossa volta, elas perdem a esperança. Elas olham para a nossa situação, olham para aquilo que nós estamos enfrentando e do ponto de vista humano não vem perspectiva. E quando isso ocorre, eles perdem a esperança. E aí vem o questionamento. Nós somos capazes de suportar o sofrimento e a dor, ainda que todos à nossa volta percam a esperança? Isso é um ponto de reflexão, um ponto importante de reflexão que nós precisamos entender e nós precisamos trabalhar. E aí a gente segue, né? Aí 3 amigos de Jó
ele faz Bildade e Zofar, sabem da situação de Jó, escutam da situação de Jó e vêm para consolar Jó. E quando eles se deparam com a miséria de Jó, com a situação de Jó, lembra que nós vimos até agora ali que às vezes todos ao nosso redor perdem a esperança? Eles imaginavam que Jó estava sofrendo, eles imaginavam que algo ruim tinha acontecido com Jó. Mas quando eles se deparam com a realidade de Jó, eles são acometidos de um profundo silêncio. Ou seja, eles passam 7 dias e 7 noites em silêncio. Eles rasgam as suas vestes, eles se cobrem de cinzas e se sentam ao lado de Jó e passam 7 dias em silêncio. Eles vieram confortar, mas ficaram em silêncio durante 7 dias. 7 dias, queridos. 7 dias e 7 noites. Esse silêncio, embora um gesto de respeito, né, pela dor de Jó, também revela o quê? A incapacidade de oferecer um verdadeiro conforto. Mais à frente nós vamos ver que aqueles homens achavam que aquele sofrimento a que Jó estava submetido era realmente consequência de algo que Jó havia feito contra Deus e que Deus o estava punindo. Então eles não tinham como confortar Jó, porque eles não criam na inocência de Jó. Nós vamos ver isso mais à frente, tá? E eles estavam em silêncio porque não tinham palavras que eles pudessem dizer, né? Não tinham palavras do ponto de vista humano que pudessem consolar aquilo que Jó estava passando. Não tinha. O ato de silêncio dele pode ser visto como uma tentativa de demonstrar empatia, mas também reflete as limitações humanas. Às vezes, a única coisa que nós podemos fazer, irmãos, é sentar ao lado da pessoa e chorar com ela e ficar em silêncio do seu lado, abraçá-la ou estar com ela, né? No caso dos amigos, eles nem poderiam abraçá-lo porque ele estava com a doença de pele e eles não tinham como, né, abraçar Jó ali, né? O texto diz que Jó estava coçando aquelas feridas purulentas com cerâmica, né? Tamanho era sofrimento ali, aquela dor que Jó estava ali submetido ao sofrimento. Eles não podiam nem abraçar um amigo, então eles ficaram em silêncio, mas eles pensavam em si: o que nós vamos dizer diante de uma situação dessa? Qual a palavra que a gente pode usar para confortar o homem diante de uma situação dessa? Ele não tem o que dizer. E muitas vezes a gente vê sofrimento alheio. Às vezes a gente questiona o luto das pessoas, né? Quando a pessoa morre. Ele cadê sua fé? Onde está sua fé? Tá chorando por quê? A gente não respeita a dor. Às vezes o silêncio, às vezes não tem o que falar. Às vezes é melhor ficar quieto, sentar, olhar para a pessoa. Quando possível, dar um abraço. Simples. A partir do capítulo 3, a gente vai ver quando seus amigos resolvem falar, né? Suas palavras causam mais dor a Jó do que alívio. Por quê? Porque eles acabam sugerindo exatamente o que eu disse para vocês. Na cabeça deles, Jó havia feito alguma coisa oculta que feria a sua relação com Deus, que feria a pessoa de Deus, e ele estava pagando por isso. Então, como consolar diante disso?